E aí pessoal, na aula de exercício de hoje, vou apresentar para vocês um problema de cinética química. Então, antes da gente passar para o replit, eu vou apresentar aqui para vocês. Bora lá? E na cinética química, então, a gente vai mexer com o seguinte, o exercício de hoje. Quando a gente tem uma reação comum que está acontecendo e a gente não sabe qual a ordem dela, a gente tem que descobrir, por exemplo, por dados experimentais. Quais são esses dados? A gente geralmente tem a concentração e o tempo. Então, qual é a concentração do nosso reagente em determinado tempo? Bem, a gente pode então trabalhar no exercício de hoje três dessas ordens. A gente pode ter a ordem zero, que a gente vai ter as seguintes relações, e quando a gente quiser montar um gráfico com os nossos dados, a gente vai ter que usar um gráfico de concentração de A pelo tempo. A gente vai ter também a ordem um, a gente vai ter essas relações, e quando a gente for fazer o nosso gráfico para uma reação de ordem um, a gente tem que fazer esse segundo gráfico, que é um ln da concentração de A pelo tempo. Lembrando que o A0, a concentração inicial, ela é sempre uma constante, ela é igual para todos. Como a gente não sabe qual ordem a gente vai estar trabalhando, então a gente, para uma mesma reação, vai ser o mesmo concentração, vai ser a mesma concentração inicial. E a gente também tem a ordem 2, que vão ter essas seguintes relações. E essa última equação é como a gente vai construir o nosso gráfico. Então a gente vai construir um gráfico de 1 sobre concentração de A pelo tempo. Bem, é, com os nossos dados, então, a gente vai construir três gráficos e a gente vai plotar esses pontos que a gente tem no nosso gráfico. Quando a gente plotar, a gente vai perceber uma coisa, que em um desses três gráficos, os nossos pontos vão ser como se fosse uma reta. Então, na ordem zero, ele vai ficar da seguinte forma: ordem zero, na concentração pelo tempo ele vai ser uma reta, na ln da concentração, no segundo gráfico, que seria para a ordem um, ele não vai ser uma reta, e no terceiro gráfico, que seria para a ordem 2, ele também não vai ser uma reta. Dessa forma, a gente pode ter certeza que a nossa reação é de ordem zero. O mesmo vale então para a ordem um. Então, com esses gráficos aí, a gente vai ver que no ln da concentração de A pelo tempo, a gente também vai ter uma reta, e nos outros dois gráficos não vai ser uma reta. Então, quanto melhor nossos pontos se adequam a uma reta, mais certeza a gente tem de qual ordem é pelo gráfico que melhor se adequa a essa reta. A gente também tem para a ordem 2. E eles se apresentam da seguinte maneira: ele não é uma reta nem na concentração pelo tempo, nem no ln da concentração pelo tempo, mas no 1 sobre a concentração pelo tempo é uma reta. Dessa forma, a gente pode usar o seguinte método. A gente pode usar o método da regressão linear simples, que já foi apresentado para vocês em exercícios anteriores, em que a gente tem essas duas equações e o erro dos nossos pontos para a reta. Então, quando a gente usa uma reta y é igual a ax mais b, a gente vai descobrir o nosso a, vai descobrir o nosso b e vai saber qual é o erro. Então, para a gente saber qual é a ordem, a gente vai pegar os nossos dados de concentração, que nesse caso serão y, vai pegar os nossos dados de tempo, que nesse caso será x, e vai jogar nessas equações de a e b e r. O r que for maior, porque a gente vai usar o r quadrado, né? Então, o r que for mais próximo de 1 vai ser o que tem uma reta melhor. Então, se a gente fizer na ordem zero o gráfico de concentração pelo tempo e aquele R for o maior, então a gente vai saber que a nossa reação é de ordem zero.
Bem, eu vou partir para o Replit e de lá eu mostro melhor para vocês como fazer isso. Bora lá? E aí pessoal, então agora no Replit a gente vai resolver esse exercício aqui. Descobrir a ordem da reação, ou confirmar, né, que já que no caso a gente já sabe, com os dados da concentração de A e do tempo. Bem, a concentração de A nesse primeiro exemplo são esses valores e o tempo são esses. Lembrando que a concentração de A para esses valores aqui, eles estão em 10 a menos 2 mol vezes litro menos 1. E nesse segundo exemplo, a gente tem também as concentrações do tempo, mas a concentração aqui está em 10 a menos 6 mol por litro e aqui está em 10 a menos 3 segundos. Bem, vamos começar então. Para a gente começar o exercício, vocês lembram que a gente precisa da regressão linear. Então eu vou pegar aquele exercício que a gente já tinha feito em aulas passadas e vou usar agora para criar uma função com ele. Então, deixa eu pegar ele aqui o exercício. Eu vou pegar até esse R aqui, eu não vou pegar o erro. E eu vou usar até esse X, Y, até a criação dessas listas. Isso aqui é o que a função já vai vir com isso. Tranquilo? Então vamos lá. Aí a gente vai adicionar, vou voltar aqui para minha função, para o exercício da aula de hoje. Vou apertar aqui em Add File, vou colocar o nome da minha função. O nome pode ser, o nome do arquivo pode ser função de regressão linear simples.py, porque é com esse tipo de documento aqui que você vai salvar tudo que você quer que seja lido em Python, interpretado em Python. Vai criar aqui uma pasta e um arquivo, e você pode digitar esse arquivo como se fosse esse main, mas ele não roda os programas igual aqui. Então vamos lá. Aqui a gente vai copiar aquelas coisas, mas antes a gente vai definir a função. Então vamos colocar que o nome dela vai ser regressão linear, que vai entrar com dois parâmetros. Os parâmetros que a gente já vai entrar são os parâmetros, eu vou colocar x e y, que seriam nossos pontos dados, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai ter que adequar tudo isso aqui dentro da nossa função. Então como é que a gente pode fazer isso? A gente primeiro tem que importar uma biblioteca, né? Porque lembrando aqui na equação que a gente tem uma raiz, e essa raiz precisa dessa nossa biblioteca. A gente também, e agora a gente vai fazer o seguinte, vocês estão vendo, deixa eu arrumar isso, pronto. Vocês estão vendo que aqui está dando erro, porque ele pede um n, mas o nosso n não foi dado, ele não está sendo um parâmetro da nossa função. Então o que eu vou fazer? Para não ter que colocar mais um parâmetro, eu vou pedir para a nossa função deu n, como se fosse sempre o tamanho do nosso x. Mas o que esse x está entrando? Esse x pode entrar um tuplo, ele pode entrar uma lista, ele pode entrar um range. Então, independente do que o x entrar, o nosso n vai ser a quantidade de números que possui no x. Além disso, para a nossa regressão linear funcionar, a gente precisa que nossos valores, o número de x seja igual ao número de y, a quantidade de valores em cada um seja igual. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar uma pequena condição aqui, a gente pode colocar um if, aí o length de x seja igual ao length de y. Aí a gente pode pedir para ele executar tudo isso aqui para a gente. Por que essa preocupação? Porque às vezes a pessoa erra quando vai digitar os valores de x ou de y, e aí a gente vai colocar essa pequena observação aqui. Então vamos colocar aqui um else, printar, vamos colocar um erro na quantidade de dados. E aí, como a gente gostaria que retornasse os valores de alfa, beta e r, então depois desse else, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um return
alfa, beta e R. Vocês veem que quando eu retorno ele dessa forma, eu estou retornando uma tupla. Então, quando o nosso valor sair, ele vai sair no formato de uma tupla. E como a gente vai estar trabalhando com mais de uma regressão linear, e vamos comparar elas, eu já vou colocar aqui para sair o R quadrado. Além disso, caso o tamanho de x seja diferente do tamanho de y, eu vou pedir para que alfa seja igual a erro para mostrar para o nosso usuário que nenhuma das nossas saídas está tendo. Vou colocar aqui assim, alfa, e colocar que nosso R é igual a beta. E vou pedir para retornar alfa, beta e R. Dessa forma, a gente vai retornar esses valores de erro caso os tamanhos de x e y sejam diferentes. Além disso, caso nossos valores de x e y sejam iguais, a gente vai retornar o alfa, o beta e o R calculados. Tranquilo? Bem, agora que a gente já fez a nossa função, que eu acho que era a parte mais complicada, na verdade, eu vou colocar aqui então o docstring dela. Colocar assim, já que a gente conseguiu fazer a função bonitinha, então vamos colocar o que ela faz. Ela faz uma regressão linear entre os pontos dados. X é igual objeto iterável com pontos de variáveis numéricas x. E o y é bem parecido com isso. Vamos só copiar e colar. Mas aqui é y. E ele retorna o seguinte. Ele retorna alfa. Ele retorna beta. E ele retorna R quadrado. Isso aqui é o erro. Esse aqui é o coeficiente linear da reta. E esse aqui é o coeficiente angular da reta. Então, quando a gente fizer usar essa função aqui, a gente já vai saber o que ela retorna e o que a gente precisa entrar. Além disso, ela vai fazer todos os cálculos. Bem, vamos voltar aqui então para o nosso arquivo main. Nesse nosso arquivo main, o que a gente vai precisar então fazer para poder usar essa nossa função? A gente vai ter que então importar, vamos fazer assim, desse nosso arquivo, então da função da regressão linear simples, a gente vai importar a nossa única função, que é a regressão linear. Então, vamos lá. Vou fazer da seguinte maneira. A gente vai ter uma concentração de A. Vou colocar aqui um X, que vai ser igual à nossa concentração. O X vai ser igual ao nosso tempo, né? No caso. Vai ser igual, então, eu vou usar essa primeira aqui, na primeira ordem, para construir o nosso problema. Eu vou usar um X igual a... Acho que eu fiz ao contrário, né? Vamos ver. Isso aqui é Y, isso aqui é X. Tudo certo, então? Tempo X, concentração Y. Beleza. O que a gente vai precisar fazer com esses valores? Então, vamos lembrar que isso aqui é o nosso
Espera aí. Então é isso mesmo, o y é a nossa concentração e o x é o nosso tempo. Então vamos lá. Lembrando que isso aqui, o x eu acho que o x vai ser sempre o mesmo, mas o y aqui, ele é de ordem zero, né? Porque ele é só concentração. Então o que mais que a gente precisa fazer? Então a gente vai fazer um loop. Por que a gente vai fazer um loop? Porque a gente precisa fazer os pontos para fazer os outros gráficos, os gráficos de ln de A, ln da concentração de A pelo tempo e 1 sobre a concentração de A, né, pelo tempo. Então vamos fazer assim, for i in pelo tamanho do nosso y0, fazer o seguinte, vou criar então aqui duas matrizes, duas listas vazias, y da primeira ordem, y da segunda ordem, vazias, e vou adicionar para cada valor de y, para cada valor da nossa concentração aqui, né, eu vou adicionar esses mais dois y, eu vou fazer mais dois y, vai ser o seguinte, y1 vai ser ponto append do math, então na verdade aqui a gente vai precisar de um log, né? Então import math, porque a gente vai precisar fazer um log, math.log, logaritmo do que? Do nosso y0, o primeiro, cada um deles, né? Então cada vez que a gente passar nesse loop, ele vai acrescentar o log de cada um desses valores. Vamos fazer também, ele está acusando algum erro? Ah, é porque aqui é assim. Agora foi. E aqui é y0, não é y1. Então, cuidado com essas coisas. Vamos fazer um y2. Append de 1 dividido. Deixa eu ver. Vai ser mais fácil fazer assim. y0 elevado a menos 1. Assim fica certo também. Então, se a gente pedir, por exemplo, para imprimir os nossos y0, y0, y1 e y2, quando a gente rodar aqui, ele... Opa, faltou adicionar aqui o index do nosso objeto. Lista não pode ser. Ah, tá. Faltou o tamanho, né? O tamanho desse cara aqui. Agora vai dar tudo certo, porque antes a gente tava fazendo com ele, mas é o tamanho dele. Então, aqui é o nosso primeiro, depois a gente tem o log de cada um desses valores e 1 sobre cada um desses valores. Tá, agora tá tudo certo. Então vamos lá, vamos continuar. Agora que a gente já tem os nossos valores para fazer cada gráfico. Então o que, que a gente vai fazer? A gente já tem a nossa função pronta, regressão linear. Aliás, deixa eu reduzir ela um pouquinho. Onde tem esse sum y², eu vou fazer assim. Sum y² para dar uma reduzida na nossa função. Onde tem o x². Fazer assim.
Pronto, deu uma reduzida boa na nossa função. Beleza. Depois de ter feito isso, a gente pode fazer o seguinte, a gente já pode chamar a nossa regressão linear, mas eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pedir uma tupla das nossas regressões lineares. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar uma variável regressão, ordem, e vou chamar a nossa função 3 vezes com cada valor de y. Então, o x vai ser o mesmo, a gente só vai ter esse x aqui, que está em horas, né? E a gente vai ter o y0, y1 e y2, já que agora essas listas aqui são do mesmo tamanho de y0. Então, vamos lá. Regressão linear de x e y0. E agora a gente pode copiar isso aqui, fazer vírgula, aqui vai ser 1, aqui vírgula, aqui vai ser 2. Quando a gente pedir para rodar, printar o nosso reg ordem, o que vai aparecer? Vai aparecer uma tupla com os 3 valores de alfa, beta e r para a primeira ordem na primeira tupla, dentro da tupla. Alfa, beta e r na segunda tupla, dentro de uma tupla maior, e um alfa, beta e r dessa segunda ordem, dentro de uma terceira tupla. Vamos rodar agora para vocês verem como é que vai ficar. Tá aí, nossos 3 valores. Então, esse é o primeiro valor de alfa para a ordem 0, caso seja de ordem 0, para a ordem 1, para a ordem 2, nossos betas e os nossos R. Então, lembrando que quanto maior o R, melhor a nossa reta, mais adequada a nossa reta está. Quanto mais adequada, então, se nesse caso aqui, por exemplo, o R maior é o de primeira ordem, então a gente sabe que essa equação que tem, essa reação que tem esses valores aqui para concentração e tempo, então ela é uma equação, ela é uma reação de primeira ordem, como a gente já esperava. Bem, mas como é que a gente pode pedir para o computador para fazer isso para a gente não ter que analisar? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer um R máximo, que pode ser igual ao máximo dos seguintes valores da nossa reg ordem. Mas quais são os valores da nossa reg ordem que a gente quer usar? A gente quer usar o primeiro valor na nossa primeira tupla aqui, ó. Tá vendo? Três tuplas. Na nossa primeira tupla, eu quero o terceiro valor. Lembrando que começa no 0 e vai até 2. Então, aqui é o 0, 1, 2. Então, aqui, 2. Eu vou fazer isso a mesma coisa, então, para a primeira ordem e também para a segunda ordem. Dessa forma, a gente vai pegar esses 3 valores e vai caracterizar o R máximo, o maior R, como o maior entre esses 3 aqui. No caso, a gente está vendo que vai ser 0.99. Então, vamos pedir para printar o nosso R max. E então, vai ter que sair só esse valor aqui. Vamos lá. Tá aí, saiu só o maior valor, o mais próximo de 1. Então, quando isso acontece, a gente tem que a nossa reação vai ser de primeira ordem. O que mais a gente pode fazer além disso? A gente pode, então, pedir para plotar um gráfico. Como é que a gente pode pedir isso? A gente vai, então, fazer da seguinte maneira. A gente vai colocar um plt.plot. Vai colocar um x. O y, no nosso caso, vai ser y1. E aqui eu vou colocar... E eu acho que por enquanto tá bom. Mas lembrando que para a gente poder fazer isso, a gente tem que importar outra biblioteca. Então, vamos importar ela aqui mesmo, aqui embaixo. Então, import matplotlib.pyplot
SPLT. Agora isso aqui também é uma função e eu vou colocar o plt.show. Abre e fecha. Bem, vou apagar esse print aqui e vou colocar para rodar o nosso programa. Quando eu coloco o nosso programa para rodar, vamos abrir aqui, ver se aparece. Tá aí os nossos valores, então. Quando a gente... Eu vou colocar em pontos, porque essa reta ficou meio feio de ver. Isso não é muito bem uma reta, então eu vou colocar asteriscos vermelhos. Lembrando que o R aqui é para vermelho e isso aqui faz um asterisco. Vamos tentar de novo. Tá aí. Então, nossos pontos dados. E como eles ficam no nosso gráfico de ln da concentração de A pelo X. A gente pode melhorar esse gráfico e fazer também, printar a reta que a gente obteve quando a gente fez a regressão linear. A gente pode fazer da seguinte maneira: a gente pode definir uma funçãozinha aqui, que vai ser nosso y resposta, que vai ser o seguinte: ele vai entrar com um dado de A, de B e de X, né? Pode ser X. Vamos criar uma lista vazia. E dentro dessa lista vazia a gente vai colocar os seguintes valores. In range, faltou um I. In range do tamanho de X. X vai ser a nossa função de entrada, né? Vai ser esse mesmo X que a gente tem aqui. Cadê? Vai ser o tamanho desse X aqui. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pedir para adicionar na nossa lista um valor de A, que vai ser o nosso alfa, né? Feito pela regressão linear, vezes um xi, o xi, então o primeiro x que entra, mais o beta, que a gente vai colocar aqui como p. E ele vai retornar para a gente, depois que esse loop estiver pronto, ele vai retornar o y. Então, definida essa função, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode colocar, então, um segundo plot, plt.plot, de x, vírgula, y, resposta. E aí, dentro dessa função, a gente tem que colocar os seguintes valores. Como a gente está na primeira ordem, então a gente vai colocar o valor da reg ordem no 1. Como o alfa é o número, é o índice 0, a gente vai usar ele. O nosso b, então, vai ser bem parecido com isso aqui. Só que agora vai ser o índice 1. E o nosso x vai ser o x mesmo que a gente já tem aqui. Que é esse x que vai entrar para fazer a nossa reta. Quando a gente fizer isso, a gente pode ainda colocar aqui, por exemplo, para dar mais destaque, uma linha preta. K é para preto, porque para B já tem o azul. Então a gente vai parar aqui, rodar de novo. Vamos lá. Foram dado 4. Ah, tá. Esse K aqui é fora do parênteses. K. Tá aí, então a reta que a nossa regressão linear tem é essa. E os pontos que a gente tem no nosso gráfico são esses. Esses são os pontos dados. E essa é a linha feita. A gente pode melhorar um pouco isso aqui, porque aqui a gente analisou qual seria a ordem do nosso da nossa reação e fez o gráfico. A gente pode fazer da seguinte maneira: a gente pode fazer algumas condições. Então a gente pode colocar, se o R máximo for igual a
reg ordem, a gente pode colocar aqui 0, 2. Então, se ela for de ordem 0, se o R máximo for igual a esse aqui, então ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer algo parecido com isso aqui. Só que qual vai ser a diferença? Aqui vai ser 0. Aqui também vai ser 0. E aqui também, né? Aí a gente pode também fazer um else. É o if, né? Se o nosso R máximo for igual ao reg ordem da primeira ordem, o 2. Então, se ele for o segundo, a gente vai fazer isso aqui. E a gente ainda tem o terceiro caso, que o nosso R máximo ele pode ser esse daqui, né? Então, se o R máximo for igual a isso, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer algo parecido com esse. Só que aqui, em vez de ser da primeira ordem, vai ser o da segunda. Aqui vai ser o do terceiro, da terceira tupla, e aqui também. Então, se a gente mudar aqui os nossos valores de y, 0 e x, ele vai continuar construindo os nossos gráficos, só que ele vai agora construir o gráfico da ordem certa, sem precisar da gente mostrar para ele toda vez. Além disso, a gente ainda pode colocar o seguinte, para deixar melhor ainda para quem estiver usando o programa. A gente pode colocar assim, que a reta que melhor se adequa aos pontos dados é de... Aí vou colocar um espaço aqui, não precisa. Vou colocar que o end vai ser só isso aqui. Então, se for de ordem 0, eu vou colocar aqui para ele printar ordem 0. A mesma coisa para segunda, para primeira ordem e para segunda ordem. Então agora ele vai mostrar para a gente aqui na nossa janela de comando qual é a ordem. Vamos lá, faltou 2 pontos aqui. A melhor reta que se adequa aos pontos dados é de ordem 1. Então tá aqui os nossos pontos dados, a reta que a gente fez. A gente agora também pode colocar, por exemplo, uma legenda para o y, né? Porque a legenda do y muda em cada um das 3 ordens. Então a gente pode colocar aqui plt.y.label. E aqui a gente pode colocar concentração. Cadê? Concentração de A. A gente pode copiar isso aqui. Pode falar que agora vai ser o log de A, né? E na ordem 2, a gente vai falar que é 1 sobre concentração de A. Agora vai aparecer isso bem nesse cantinho daqui. A gente agora está só mexendo no gráfico para deixar ele mais bonito, mais apresentável. A resposta ainda é para ser a mesma. Então tá aqui, log de A. Então a gente sabe que isso aqui é o log da nossa concentração. A gente pode colocar aqui também, antes do nosso PLT, que o X ele nunca muda, né? Então ele pode entrar aqui como um X-label, como um tempo. A gente também pode colocar uma legenda para esses nossos pontos dados, né? A gente pode fazer da seguinte forma, plt.legend. A gente pode colocar o seguinte, aí entre colchetes, dados
fornecidos, porque o nosso primeiro plot é sempre os nossos dados fornecidos, né? E o segundo plot é sempre da reta que se adequa aos dados. Vamos ver o que aparece agora. Bem, isso aqui é a legenda, então os nossos pontinhos vermelhos são os dados fornecidos. O nosso X-label agora é o tempo, essa reta preta é a reta que se adequa aos nossos pontos. E eu acho que dessa forma o nosso exercício já está resolvido. Então agora você sabe qual é o gráfico que você está utilizando. Então aqui é log de A pelo tempo. Você sabe quais foram os dados fornecidos, como a reta passa por ele, para você ver bem. Você pode tirar esses ifs e colocar vários gráficos aqui para ver como ficaria com esses mesmos valores aqui, os três diferentes gráficos que se formam quando a gente faz em cada uma das ordens. Então, se aqui tivesse só a concentração de A, você ia ver que não ia dar muito bem uma reta, assim como um sobre a concentração de A. Eu acho que então o exercício é isso. A gente pode agora mudar aqui para esses valores aqui. Então vamos colocar isso aqui para ver se sai segunda ordem, né? Mudando aqui rapidinho. Rodando agora o nosso programa com os valores de y e x diferentes. E tá aí, que a reta que melhor se adequa aos pontos dados é de ordem 2. E o nosso gráfico agora é de 1 sobre concentração de A pelo tempo. A legenda ainda está aqui e os nossos pontos são fornecidos da mesma forma. Vermelhos com um asterisco, porque a gente definiu aqui. Vocês podem pesquisar na documentação dessa função aqui, como mudar isso. E a nossa reta preta, que é a reta que a gente achou pela regressão linear e que a gente faz ela com essa função aqui. Vocês não precisavam fazer ela, mas eu achei melhor, porque a gente precisa escrever ela 3 vezes, né? Uma para a ordem 0, uma para a ordem 1 e a outra para a ordem 2. Bem, acredito que a aula de hoje é isso e até a próxima.